Fala Rovai, o editorial do Fórum 11:30, um especial sábado, né? Sem Fórum 11:30, mas com Fala Rovai para você, para eu poder fazer uma análise do Datafolha. Eu fiz um texto que está sendo publicado neste momento, quando eu gravo o Fala Rovai no site da revista Fórum, né? E com base nesse texto, eu vou fazer aqui esse especial, Fala Rovai. Enfim, o título do texto é Análise completa do Datafolha em 5 pontos estratégicos para a reta final da campanha. Aí vão dizer, ei, Rovai, você está querendo ser o estrategista da campanha. O que é isso, meu filho? Baixa a bola. Não estou querendo me meter na vida de ninguém. Mas eu acho que existem aí 5 pontos que são importantíssimos para a reflexão, obviamente, do centro da campanha, mas também de todos aqueles que estão se colocando nesse momento grave da vida nacional em defesa da democracia. E aí o texto chama atenção para isso. Eu queria primeiro dizer o seguinte: esse Datafolha traz notícias quase ruins para todos os candidatos. Considerando que ninguém pode comemorar os resultados do Datafolha, o candidato das notícias menos ruins definitivamente é o Lula. Quem está dizendo coisa diferente, com tranquilidade, numa boa, não está levando em conta as expectativas. Deixa eu arrumar aqui a câmera, que eu estou vendo que ela está meio torta. Vamos lá, então. Na campanha do Bolsonaro, a expectativa é que a diferença entre ele e o Lula passasse para casa de um dígito, ou seja, fosse de 9% para baixo. Era 13, caísse para 9, ou seja, que caísse 4 pontos. Isso teria que fazer com que o Bolsonaro crescesse um pouco e o Lula caísse também um pouco. Entre os ciristas, o discurso era que o DIC ia se romper. Vai romper o DIC, que aí agora o Ciro vai chegar a 2 dígitos, vai chegar em 15%. Tinha gente falando que ele ia para 15% na turma boa, que é uma turma que ele tem no Twitter em especial, que faz a militância de rede dele. E, inclusive, o Ciro gravou um vídeo de gosto duvidosíssimo. Uma música falava da virada, ele aparecendo em situações meio bizarras, patéticas, e o Ciro caiu de 9 para 7. Ou seja, o DIC está estourando, mas para outro lado, porque muita gente já está anunciando migração para o voto útil no Lula, inclusive por conta de um ponto que eu vou destacar mais adiante, né? Ou seja, a notícia para o Ciro foi muito, muito ruim. Na campanha da Simone Tebet, né, que é a mais discreta de todas, que de repente conseguiu algum alento ali no debate, na entrevista do Jornal Nacional, o cálculo dela é que ela ia ganhar alguns votos, principalmente na classe média das grandes cidades e ali na região centro-oeste, que isso seria suficiente para ela empatar com o Ciro. Ela se aproximou do Ciro, mas sem ter ganhado nenhum pontinho. É que o Ciro caiu. Ou seja, notícia para ela também é ruim. Já a campanha do Lula era o seguinte: com quem eu falava, o pessoal dizia: se mantiver em 13%, se a diferença continuar em 13%, alçaras, é soltar rojão, é continuar rezando, porque é excepcional essa diferença em 13%. Depois de tudo que o Bolsonaro fez, e o que é o tudo? O Bolsonaro diminuiu o imposto sobre os combustíveis. Isso gerou, sim, uma diminuição na gasolina, no álcool, na bomba. A gasolina, que era 7,50, passou a 4,50. É uma diminuição relevante. Isso impacta no preço de alguns alimentos que também diminuíram de valor, principalmente a carne, por exemplo. Ou seja, teve uma diminuição nesse sentido do custo de vida para segmentos da classe média. Por outro lado, o auxílio emergencial entrou rodando aí para milhões de pessoas, o aumento de 400 para 600 reais. Isso poderia, sim, causar um estrago na base principal do lulismo. But ainda tem o orçamento secreto. Qual que é o orçamento secreto? Conquista vereadores
e prefeitos a partir dos recursos dos deputados. E gera dinheiro na campanha para esses deputados poderem contratar mais gente e fazerem a disputa em desigualdade de condições. E, com tudo isso, o Lula, a diferença do Bolsonaro para o Lula foi de 13 para 11. O Lula não caiu nem um ponto, ficou em 45. Ah, ficou em 45, mas a diferença diminuiu e o Bolsonaro vai encostar no Lula. Não existe nada que leve a essa perspectiva nesse momento. Enfim, estamos a 22 dias das eleições e aí eu destaco 5 pontos que, para mim, merecem atenção. Primeiro ponto, que é estratégico para a campanha, a meu ver. Os 2% do crescimento do Bolsonaro vieram exatamente dos 2% que o Ciro perdeu. E essa migração se deu fundamentalmente pelo eleitorado mais jovem, que é o mais atingido pela campanha difamatória do pedetista contra Lula nas redes. Campanha da turma boa. O Ciro caiu de 15 para 9 no segmento de 16 a 24 anos e o Bolsonaro subiu de 25 para 32. Ou seja, a campanha da rebeldia do Ciro para os jovens, que levou ele a 15, fez com que ele perdesse esses votos todos para o Bolsonaro. Por quê? Porque ele, nas redes, tem batido mais em Lula do que em Bolsonaro. Ele, sim, tem sido linha auxiliar do bolsonarismo nessa campanha, o que é algo, assim, absolutamente triste, né, por conta do papel que o Ciro já exerceu em outros processos eleitorais desde 2002. Aí, para reverter isso, tem algumas figuras que podem dialogar com esse eleitorado cirista de maneira a convencê-los a não ir para o Bolsonaro e até para fazerem o voto útil se essas pessoas decidiram vir a fazê-lo. Já sinalizaram que podem fazê-lo. Fábio Porchat e Tico Santa Cruz, destaco 2 deles. Eles podem ser decisivos na reta final para levar o Lula a ter esses 2% necessários para derrotar o Bolsonaro no primeiro turno. Bom, ponto 2. Questão econômica. A grande disputa se dá entre o eleitorado de 2 a 5 salários mínimos, ou seja, o motorista de Uber, o vendedor de cachorro-quente, o professor de escola pública, o bombeiro, a manicure, a moça do telemarketing, enfim. Esse público, que compõe aproximadamente 30% do eleitorado brasileiro, ali há um empate técnico, mas rolou uma virada. O Lula tinha, em maio, 41 a 34 nesse público, 7% de desvantagem. E nessa pesquisa atual, a diferença foi para 41 a 37 pró-Bolsonaro, 4 pontos de vantagem. Se esse resultado viesse se manter assim e Lula não cair no segmento de 2 salários mínimos para baixo, ok, vai ter segundo turno, muito provavelmente, mas o Lula tende a ganhar no segundo turno. Se ela aumentar para o Bolsonaro, começa a ficar perigoso. Se ela reverter para o Lula, aí o Lula pode decidir a eleição ainda no primeiro turno. Quem pode dialogar com esse segmento? Eu acho que tem um papel aí o movimento sindical, né? Ele tem que entrar no jogo e tem que apresentar a campanha propostas que sejam execuíveis e que essas pessoas venham com possibilidade de mudar suas vidas. Esse eleitorado do 2 aos 5 salários mínimos, ele não é miserável, mas ele não é rico. Ele vive no limite. Ele quer poder sonhar com o futuro. Talvez ali, a proposta que o Ciro, inclusive, adota de renegociar todas as dívidas, sirva tanto para isso como para dialogar com o eleitorado do Ciro. Lula pode dizer, eu vou adotar aqui essa proposta que era do Ciro, né, de reduzir, de fazer um grande plano para os endividados do país, e vai ser assim, assado. Então, ele já sinaliza para o eleitorado do Ciro, adotando algo do seu programa de governo, né, porque é isso que se faz na democracia. Para dialogar com o eleitorado de você tem que adotar alguma proposta e, ao mesmo tempo, conversa com esse eleitorado de 2 a 5 salários mínimos. Ponto 3. Do ponto de vista regional,
a grande briga que pode mudar a eleição acontece no Sudeste. O Sudeste tem 44% do eleitorado e é ali que o Bolsonaro tem jogado todas as suas fichas. São Paulo, Minas, Rio. Ele sabe que uma virada aí no Sudeste pode levá-lo pode levá-lo ao segundo turno e aí pode permitir que ele sonhe com algo melhor. Se o Lula ganhar com 10 pontos de diferença no segundo turno, no Sudeste, é possível, no primeiro turno, no Sudeste, ele acaba com a eleição. Está ainda dividida, é pau a pau, mas é um jogo que vai definir o processo eleitoral. Hoje o Lula tem 41 e o Bolsonaro 35 no Sudeste. Essa diferença já foi muito maior. A questão é que, além do Sudeste, tem uma outra região que chama a atenção nesse Datafolha. Qual seja a região Centro-Oeste. Ali o Bolsonaro ganhou uma grande vantagem, 17 pontos. Aumentou de 47 para 30. É preciso verificar se dá para fazer algo, mas se não der, também não é para sofrer, porque o Centro-Oeste é uma região de pequena de população não tão representativa em nível nacional. Se melhorar 3 pontos, 4 pontos no Nordeste, por exemplo, compensa 10, 12 do Centro-Oeste. Mas, evidentemente, tem que ficar atento. Quarto ponto, já estou aqui até ficando sem fôlego. A guerra religiosa é elemento central dessa eleição no Brasil. No Brasil, 52% se dizem católicos e 27% se dizem evangélicos. A diferença é que o evangélico é muito mais orgânico do que o católico. Ele participa mais das cerimônias, vai mais à igreja, tem mais contato com a liderança da sua igreja, enfim. Isso tem pesado muito a favor do Bolsonaro. Mas é preciso dizer que entre os católicos o Lula avançou nessa última pesquisa. O Lula tinha 51, foi para 54, o Bolsonaro tinha 28, foi para 27. Aumentou em 4% a diferença. Já entre os evangélicos, o Bolsonaro foi de 48% para 51% e Lula de 32% para 28%. A diferença aumentou de 32% para 28%, 4 com 3, 7 pontos. Ou seja, a boca do jacaré está abrindo muito nesse segmento. O que pode ser feito? O que a campanha do Lula, de alguma maneira, fez, que é fazer um do-in nas regiões mais evangélicas do Brasil. Do-in, apertar ali, ver se consegue melhorar aquela região do corpo, né? Ou seja, falar com esses fiéis na base deles, como fez em São Gonçalo. Também tem que incorporar mais pastores nos programas de TV, nas mensagens das redes, mas não dá para exagerar. Aí é difícil equilibrar os pratos. Mas por quê? Porque se você ficar fazendo uma campanha evangélica, você pode perder católico. E isso é tudo que a campanha de Lula não precisa nesse momento. Por fim, né, o último ponto é sobre as mulheres. São elas que vão decidir as eleições. Vão decidir se a eleição vai ser no primeiro turno ou no segundo. O Lula variou de 48 para 46 entre as mulheres no último Datafolha, né? E o Bolsonaro foi para 29% nesse segmento. Teve uma pequena melhora, de 27 para 29. O público feminino que está em jogo é o público conservador. Eu diria que é o público feminino evangélico que está em jogo. Então, na hora de falar para essa indecisa, boa parte delas é evangélica ou pode mudar de voto ainda, mesmo tendo sinalizado o Bolsonaro, por conta da questão do pastor e tudo, se tiver propostas que mexam com a sua vida. Aí eu tendo a achar que essa coisa do amar versus armar precisa ser melhor explorado. As mulheres evangélicas, dizem as pesquisas qualitativas, são contra as armas.
E aí eu pergunto, será que não é o momento de colocar o amar versus o armar mais no centro da campanha? E como qualificar esse amar? Amar para esse público conservador tem a ver com melhoria da educação, garantir alimento na mesa, saúde também com qualidade, com melhor qualidade. Mas é preciso fazer propostas mais efetivas. Não é melhorar a saúde, melhorar a educação, isso não funciona. Por exemplo, no público mais idoso, feminino, uma questão que eu tenho certeza que pega é o sucateamento da farmácia popular, que a campanha começou a tratar, mas talvez tenha que ir mais para o centro. Como garantir remédio para a idosa, para o idoso, né? Para que ele não tenha que ficar desesperado pegando o que tem ali da sua aposentadoria para comer, para pagar remédio. Bolsonaro está acabando com o orçamento da farmácia popular. Isso precisa entrar no centro da campanha. Enfim, há outros pontos certamente que precisam ser destacados. A campanha sempre é algo muito complexo, mas eu queria destacar esses 5 pontos que me parecem essenciais, né, para a definição do jogo ainda no primeiro turno, porque é possível acabar essa eleição em 2 de outubro. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes. Valeu!